Há momentos na vida em que a mente humana é atravessada por uma intuição silenciosa, quase como se algo dentro de nós tentasse revelar um conhecimento que ultrapassa palavras, teorias ou crenças. É uma sensação que surge sem aviso, como um lampejo interno que nos faz perceber que existe algo muito maior acontecendo por trás dos pensamentos, das emoções e das experiências cotidianas. O ser humano sente isso desde tempos antigos. Sábios de diferentes culturas, separados por oceanos, séculos e tradições, apontaram para um mesmo fenômeno. Existe uma dimensão da consciência que não se reduz ao cérebro, que não é limitada pela memória e que não pode ser explicada apenas pela linguagem. Essa dimensão sempre esteve presente, mas é tão sutil que quase sempre passa despercebida. E, no entanto, quando tocada, muda absolutamente tudo. A maior parte das pessoas vive imersa no fluxo contínuo da mente, presa a pensamentos automáticos, emoções reativas, interpretações que parecem tão reais que se confundem com a própria identidade. Mas existe algo além disso. Existe um nível mais profundo que observa esses pensamentos. Algo que percebe antes que o pensamento surja, que nota antes que a emoção se forme, que presencia tudo o que acontece dentro de nós sem se confundir com nada disso. É a esta dimensão que os sábios sempre tentaram apontar. E é justamente essa dimensão que a ciência contemporânea começa lentamente a reconhecer como o núcleo verdadeiro da experiência humana. O que chamamos de eu é, na maior parte das vezes, apenas uma construção. Uma narrativa criada por redes neurais dedicadas à memória, à linguagem e à interpretação. Mas essa narrativa não é a consciência, é apenas conteúdo dentro dela. A consciência é o espaço onde tudo isso aparece. E quando alguém começa a perceber essa diferença, mesmo que por um segundo uma abertura gigantesca se revela, a percepção de que não somos nossos pensamentos, mas o campo onde eles surgem. Não somos nossas emoções, mas a presença que consegue observá-las. Não somos a história que contamos sobre nós mesmos, mas o silêncio profundo que permanece mesmo quando todas as histórias desaparecem. Essa percepção é simples, mas tão revolucionária que muitos resistem a ela. A mente está condicionada a buscar explicações, formas, definições, mas a consciência não se entrega a isso tão facilmente. É como um espelho, reflete tudo, mas não pode ser visto diretamente. Os sábios sempre sabiam disso. É por isso que falavam por metáforas, parábolas, práticas interiores, contemplações profundas. Não porque fossem misteriosos, mas porque a consciência não pode ser ensinada intelectualmente. Só pode ser percebida, só pode ser reconhecida, só pode ser experienciada diretamente. E é justamente aqui que começa a jornada real. No instante em que percebemos que a consciência não é uma função da potência sindá, mente é o fundamento dela. É a base onde pensamentos, emoções, sensações e memórias aparecem e desaparecem sem tocar o núcleo que observa tudo. Essa é a verdade que culturas inteiras tentaram transmitir ao longo dos séculos. Cada uma com sua linguagem, mas todas apontando para o mesmo fenômeno. Existe um ponto dentro de nós que nunca muda, nunca se abala, nunca se fragmenta. E esse ponto é a própria essência da consciência. Quando começamos a investigar essa dimensão silenciosa, percebemos que ela não depende de circunstâncias externas. Ela não se altera quando a vida muda, quando o mundo desaba, quando o corpo envelhece ou quando a mente oscila entre alegria e tristeza. Essa presença interior permanece intacta, tão constante quanto o fundo do oceano, enquanto as ondas superficiais se agitam. E perceber essa presença é como acordar de um sonho longo, onde acreditávamos que éramos as personagens da história. Essa descoberta não é apenas intelectual, é visceral. Um reconhecimento silencioso que diz: eu sempre estive aqui mesmo quando não percebia. Esse despertar, esse primeiro contato com o campo mais profundo da consciência é ao mesmo tempo simples e transformador. Não acontece com luzes, visões ou experiências extraordinárias. Acontece no mais puro silêncio da mente, naquele espaço entre um pensamento e outro, naquele instante em que percebemos que existe algo que observa. E é justamente nesse ponto que se encontra o segredo que tantos sábios tentaram transmitir.
Aquilo que você é no nível mais profundo não pode ser tocado. Pelo tempo, pela memória, pela dor ou pelos acontecimentos da vida. A consciência é maior do que tudo isso. E ainda assim, apesar de sua simplicidade, a maioria das pessoas vive toda a vida sem tocar essa dimensão. Vivem dentro da mente como quem vive dentro de uma casa escura e acredita que essa casa é o mundo inteiro. Mas basta abrir uma brecha, uma pequena fissura de percepção, para perceber que sempre existiu um céu inteiro além das paredes. O céu não apareceu de repente, sempre esteve lá, apenas não era visto. O segredo da consciência é isso. Ela não precisa ser criada, desenvolvida ou construída. Ela já existe. O que precisa ser removido é o véu que a esconde, o ruído mental que impede sua percepção, a identificação com pensamentos que nos separa do campo mais profundo da nossa própria existência. E quando esse véu começa a se dissolver, mesmo que lentamente, percebemos que a consciência não está dentro de nós como algo pequeno. Somos nós que estamos dentro dela. Essa percepção é o início de tudo. É o momento em que a esperança se transforma em clareza. O momento em que a dúvida se dissolve na experiência direta. O momento em que o ser humano percebe que não está desconectado, apenas adormecido. E que acordar para a própria consciência é acordar para a própria vida. A investigação científica sobre a consciência sempre avançou como um barco navegando em águas que se estendem muito além do horizonte visível. Quanto mais a ciência tenta capturar a consciência dentro de modelos, teorias e experimentos controlados, mais percebe que está lidando com algo que não cabe nos limites tradicionais do pensamento analítico. A consciência não é um objeto que podemos medir com instrumentos. É o espaço no qual a própria investigação acontece. Ainda assim, nas últimas décadas, áreas como neurociência, psicologia cognitiva e estudos da mente chegaram a descobertas que, mesmo sem resolver o enigma, iluminam profundamente aquilo que os sábios sempre apontaram de maneira intuitiva. A neurociência moderna revela que o cérebro humano funciona como uma rede integrada, numa dança permanente de informações circulando entre regiões responsáveis por percepção, emoção, memória e linguagem. Mas o mais interessante é que nenhuma dessas áreas isoladas produz consciência por conta própria. Não existe uma região da consciência. O que existe é um fenômeno emergente. Quando múltiplos sistemas se conectam e compartilham informações de forma coordenada, surge uma experiência unificada, a sensação de ser um sujeito. Essa unificação é o que chamamos de consciência. No entanto, esse modelo não explica completamente por que existe algo como experiência subjetiva. A ciência pode descrever os correlatos neurais da consciência, padrões de atividade elétrica que acompanham a percepção, mas não consegue explicar por que essa atividade produz sensação. Por que não somos máquinas automáticas? Por que existe um eu que sente? Esse porquê escapa a todos os modelos científicos formais, assim como escapava aos sábios que tentavam explicar a consciência há milênios. Essa lacuna é chamada de o problema difícil da consciência, um termo criado por David Chalmers. Ele afirma que podemos entender como o cérebro processa informações, mas não entendemos por que algo interno percebe esse processamento. A experiência consciente não se reduz ao funcionamento do cérebro, ela o transcende. Esse ponto é crucial, porque ele aproxima a ciência da mesma direção intuitiva em que os mestres antigos caminharam. Sábios do Oriente sempre afirmaram que a consciência não é criada pela mente, mas percebida através dela. A neurociência cada vez mais começa a reconhecer a mesma possibilidade. O cérebro não produz consciência. Ele traduz consciência em experiência humana. Outro ponto fascinante surge quando analisamos a Default Mode Network, a rede de modo padrão. Trata-se de uma rede cerebral altamente ativa quando estamos descansando, pensando sobre nós mesmos, relembrando memórias, imaginando o futuro ou criando narrativas internas. É essa rede que cria o senso de identidade, de continuidade autobiográfica de minha história. Porém, quando essa rede é hiperativada, ela gera ruminação, ansiedade, excesso de análise e um apego intenso ao próprio ego. Esse padrão explica por que tantas pessoas vivem presas ao passado.
O cérebro, em estado autopoético, reativa memórias antigas, emoções não resolvidas e conflitos internos como se fossem acontecimentos atuais. Mas o ponto mais impactante é o seguinte: quando estados de presença consciente surgem através de meditação, atenção plena, foco deliberado, quietude interna, a Default Mode Network diminui sua atividade. Isso cria espaço para que outras redes cerebrais assumam a dianteira, especialmente aquelas associadas à atenção focada e à percepção direta do momento presente. A consciência, quando se torna ativa, literalmente reorganiza o cérebro, e isso confirma cientificamente o que mestres espirituais diziam há séculos. Quando a consciência desperta, o ego perde o controle. A ciência chama isso de desidentificação cognitiva. A espiritualidade chama de despertar. Outro ponto de convergência vem dos estudos sobre estados de fluxo. Quando uma pessoa está profundamente imersa em uma atividade que exige presença total, tocar um instrumento, praticar um esporte, resolver um problema complexo, a percepção do tempo se altera, pensamentos automáticos desaparecem. E a pessoa experimenta algo que muitos descrevem como expansão silenciosa. Neurologicamente, isso acontece porque há uma integração profunda entre diferentes sistemas cerebrais, e o eu narrativo momentaneamente perde espaço. A experiência torna-se pura vivência. Para os antigos, isso se aproximava da descrição de consciência luminosa. Pesquisas recentes também mostram que pessoas que cultivam estados de presença possuem maior coerência cardíaca, maior estabilidade emocional, menos reatividade, mais empatia e maior capacidade de observar os próprios processos internos, sem se confundir com eles. Isso tem sido comprovado por estudos que utilizam ressonância magnética funcional, eletroencefalografia e avaliações comportamentais. Quanto mais alguém se torna consciente de si, menos escravo se torna dos próprios padrões inconscientes. Há um conjunto de evidências impressionantes indicando que a consciência não é apenas percepção, mas a força organizadora que integra mente, emoção e corpo. Ela reduz a hiperatividade amigdalar, melhora a comunicação entre regiões frontais e límbicas e cria um estado de coerência interna que altera profundamente o funcionamento psicológico. E, curiosamente, é exatamente isso que textos antigos descrevem como despertar espiritual. A ciência, sem querer validar especificamente tradições religiosas, acaba confirmando os efeitos fisiológicos e psicológicos daquilo que os sábios sempre buscaram transmitir. Outro ponto intrigante vem das investigações sobre a chamada metaconsciência, a capacidade de perceber que você está consciente. Estudos mostram que esse estado está associado ao fortalecimento do córtex pré-frontal, medial e à integração com redes de atenção. Ele permite que a pessoa observe processos internos sem ser engolida por eles. Esse é o mesmo estado descrito como o observador em tradições contemplativas. Isso significa que a ciência não só reconhece o fenômeno, como consegue identificar os correlatos neurológicos desse observador interno. Mas existe algo ainda mais impressionante. Em vários estudos sobre meditadores experientes, foi observado um fenômeno que desafia as explicações tradicionais: a sensação de dissolução do ego. A pessoa relata perder temporariamente a distinção entre si e o ambiente, entre sujeito e objeto. E o mais fascinante é que essa experiência gera mudanças permanentes no cérebro e no comportamento, indicando que ela não é alucinação, mas um tipo de percepção ampliada. Cientistas, mesmo os mais céticos, admitem que ainda não entendem completamente esse fenômeno, mas o fato de existir e ser replicável faz com que muitos se perguntem se a consciência é realmente limitada ao cérebro ou se o cérebro é apenas um filtro que canaliza um campo maior. Essa possibilidade é exatamente o que sábios antigos defendiam. A consciência é universal e se expressa individualmente, como um campo que se manifesta através de cada ser humano. A metáfora da onda e do oceano, tão usada em tradições espirituais, ganha eco na ciência moderna. A experiência humana pode ser uma onda única, mas sua base é o oceano infinito da consciência. A ciência, ainda cautelosa, admite que não consegue excluir essa hipótese. E isso é extraordinário. No fim, a ciência nos leva
até a porta. Mas a passagem precisa ser feita pela experiência direta da consciência. Os sábios tentaram explicar, a ciência tenta medir, mas o fenômeno central permanece maior do que qualquer explicação. Ele só pode ser vivido. E é isso que começa a preparar o terreno para a próxima etapa, quando a investigação deixa de ser teórica e se torna pessoal, quando a compreensão racional cede espaço para o reconhecimento interior. Há um instante na jornada interior em que o conhecimento intelectual, por mais sólido e detalhado que seja, deixa de ser suficiente. Chega um ponto em que a mente já entendeu tudo o que podia entender. Já assimilou teorias, já organizou informações, já estabeleceu conexões lógicas e ainda assim permanece um vazio silencioso, como se algo essencial estivesse faltando. Esse momento costuma ser desconfortável, não porque haja algo errado, mas porque sinaliza a transição entre compreender a consciência e reconhecer ele de fato. E é justamente aqui que a reflexão ganha profundidade, porque no domínio da consciência não basta saber, é preciso perceber. É nessa fase que muitos se deparam com um paradoxo. Quanto mais tentam entender a consciência racionalmente, mais ela escapa. Quanto mais procuram por ela dentro dos pensamentos, mais ela se esconde. E quanto mais insistem em usar o intelecto como ferramenta principal, mais ficam presos nos limites da própria mente. Isso acontece porque a consciência não se revela através do esforço intelectual, mas através da abertura. Não se manifesta na tensão, mas na quietude. Não aparece na análise, mas na observação direta. E essa diferença, embora sutil, altera completamente o modo como começamos a nos relacionar com nós mesmos. Quando alguém começa a observar a própria experiência interior com mais honestidade, percebe que a maior parte do sofrimento psicológico não vem do que acontece na vida, mas das interpretações que a mente cria. Descobre que pensamentos negativos não são verdades, mas padrões recorrentes. Que emoções intensas não são ameaças, mas respostas condicionadas. Que memórias dolorosas não são prisões, mas registros que ainda não foram compreendidos. E principalmente que existe algo dentro de nós que permanece intacto, mesmo quando tudo parece desmoronar. Esse algo é a consciência, mas é preciso sensibilidade para reconhecer isso. Porque o ser humano cresce acreditando que é definido pela história que carrega, pelas vitórias, pelas perdas, pelas feridas emocionais, pelos erros cometidos, pelos traumas que o moldaram, pelos sucessos que o fortaleceram. Mas quando olhamos mais fundo, percebemos que essas histórias são apenas conteúdo. A consciência é o espaço onde esse conteúdo aparece. E, por mais real que cada memória pareça, ela nunca toca o observador silencioso por trás dela. Esse é o ponto onde a reflexão deixa de ser abstrata e se torna visceral. Porque começamos a perceber que passamos boa parte da vida presos dentro do próprio diálogo interno, acreditando que somos cada pensamento que surge, cada emoção que se manifesta, cada narrativa que se repete. Vivemos capturados pela voz mental, como se ela fosse a essência do que somos. E, no entanto, a simples capacidade de observar essa voz já revela que ela não pode ser a nossa identidade. Se fosse, não poderíamos perceber lá. Para perceber algo, precisamos estar separados desse algo. Isso significa que existe uma dimensão do ser que é anterior ao pensamento, e é esse reconhecimento que dá início ao verdadeiro despertar. É aqui que a consciência começa a se revelar não como conceito, mas como experiência. À medida que a pessoa passa a perceber sua própria mente funcionando, ela começa a compreender que não precisa mais se identificar com cada pensamento que aparece. Percebe que pode sentir uma emoção sem ser engolida por ela. Percebe que pode ouvir o diálogo interno sem obedecê-lo. E com isso, descobre uma liberdade silenciosa que antes parecia impossível. A liberdade de não reagir automaticamente. Essa liberdade é profundamente emocional, não é intelectual. E justamente por isso, transforma a vida de uma forma que nenhum estudo, por mais avançado que seja, seria capaz de fazer sozinho. É nesse reconhecimento que emerge uma sensação profunda, muitas vezes difícil de descrever. Uma sensação de espaço interior, como se algo dentro de nós se expandisse lentamente.
dissolvendo as tensões acumuladas ao longo de anos. Essa expansão não é dramática, não é teatral, não é extraordinária. É simples, é silenciosa, mas é tão verdadeira que qualquer pessoa que a vivencia sabe instantaneamente que encontrou algo que estava procurando desde sempre, mesmo sem saber que procurava. Esse espaço interior, essa abertura silenciosa, é a consciência tomada em sua forma mais pura. E quando começamos a reconhecer essa presença dentro de nós, começamos também a perceber que boa parte de nossas dores emocionais surgem da incapacidade de acessar esse espaço. Vivemos presos em histórias antigas, reações automáticas e pensamentos repetitivos. Justamente porque perdemos o acesso à presença que observa tudo isso. Não nos falta inteligência, não nos falta força emocional, falta-nos contato com a consciência. E quando esse contato começa a voltar, mesmo que aos poucos percebemos que a vida inteira muda, não porque o mundo muda, mas porque a forma como percebemos o mundo começa a se transformar. Aquilo que antes parecia ameaçador se torna suportável. Aquilo que antes parecia confuso se torna claro. Aquilo que antes parecia impossível se torna apenas um processo. A calma interior não vem de respostas, mas da percepção de que existe algo dentro de nós que não precisa de respostas para permanecer inteiro. Esse ponto é profundamente emocional. Ele toca o que há de mais sensível no ser humano: a sensação de estar vivo. Não viver automaticamente, reagindo, pressionado, tentando controlar tudo, mas viver com presença, viver com clareza, viver com consciência. Esse tipo de vida não elimina desafios, mas transforma a relação com eles. Uma emoção não resolvida deixa de ser um monstro interno e se torna um movimento que podemos acolher. Uma memória dolorosa deixa de ser ferida e se torna aprendizado. Um pensamento negativo deixa de ser verdade e se torna fenômeno. A mente deixa de ser inimiga e se torna instrumento. E nesse momento começamos a entender o motivo pelo qual tantos mestres de tantas eras insistiram na mesma mensagem: conheça a si mesmo. Não se referiam ao caráter, às preferências, às memórias ou ao temperamento. Referiam-se à consciência que observa tudo isso. Porque conhecer essa consciência é conhecer a essência. E conhecer a essência é libertar-se da ilusão de que somos apenas a superfície da mente. E quando isso começa a acontecer, algo ainda mais profundo se revela. Aquilo que você busca há tanto tempo não está fora. Sempre esteve aqui. Sempre esteve você. Sempre esteve presente. Bastava notar. Chega um momento na jornada em que a compreensão intelectual e o reconhecimento emocional precisam se transformar em prática viva. Porque por mais profundas que sejam as percepções internas, elas não mudam a vida humana até que se tornem ação interior, atitude da consciência. E isso não tem a ver com fazer mais, mas com fazer de um modo diferente. Não tem a ver com esforço, mas com presença. Não tem a ver com controlar a mente, mas com observar a mente até que ela perca o poder automático que exercia. A transformação verdadeira começa exatamente nesse ponto, quando percebemos que a consciência não é algo para ser estudado, mas algo para ser vivido. E viver a consciência significa trazer o observador para o cotidiano. É fácil sentir momentos de clareza em estados meditativos, em silêncio ou em leituras profundas, mas o verdadeiro teste acontece quando a vida apresenta seus desafios reais. Uma emoção que surge do nada, uma memória que reaparece, um comentário que ativa antigas feridas, um pensamento repetitivo que tenta retomar o controle. É nesses momentos que a prática interior se revela. Porque cada situação difícil é, na verdade, uma oportunidade para que a consciência assuma o lugar de comando e retire a mente da posição em que governa tudo compulsivamente. A transformação começa com algo simples e profundo: perceber. Perceber o instante em que a mente tenta tomar o controle. Perceber o exato momento em que um pensamento carregado de emoção aparece. Perceber quando o corpo começa a tensionar. Perceber o ciclo interno que se ativa. Isso não é resistência nem repressão, é consciência ativa. É como se trouxéssemos uma luz para dentro da mente
E uma mente iluminada não consegue operar com os mesmos mecanismos automáticos que funcionavam no escuro. Perceber não resolve imediatamente os padrões, mas inicia a dissolução deles. Porque quando a consciência observa algo, esse algo perde força. Quando uma emoção é observada, com clareza, ela perde a capacidade de arrastar a pessoa para dentro dela. Quando um pensamento repetitivo é visto como pensamento e não como verdade, ele se enfraquece. Quando uma memória antiga surge e é acolhida sem reação, ela perde o poder de definir a identidade. A prática da consciência não é luta, é desidentificação. A mente continua funcionando, mas não governa. O corpo continua reagindo, mas não domina. A consciência assume o papel que sempre lhe pertenceu, mas que havia sido esquecido, o de testemunha lúcida. Para que essa transformação aconteça com profundidade, é preciso cultivar uma qualidade essencial: presença. Não presença forçada, nem presença artificial, mas presença interna, que surge quando retiramos a atenção do raminho repetitivo da mente e a devolvemos ao agora. É nesse ponto que a vida começa a ser vivida de dentro para fora e não mais de fora para dentro. Quando alguém está presente, até as experiências mais simples ganham profundidade. A respiração se torna um portal, o movimento do corpo se torna percepção, a forma como uma emoção surge se torna inteligível, a vida deixa de ser automática e se torna consciente. Essa presença é treinada no micro. Não é algo grandioso ou distante, é algo cotidiano. Estar consciente da própria respiração por alguns segundos. Perceber a sensação do corpo antes de reagir a um estímulo. Notar a chegada de um pensamento antes que ele conduza a mente por corredores intermináveis. Permitir que uma emoção apareça sem tentar explicá-la imediatamente. Essa simplicidade tem um poder transformador que a maioria subestima, mas com o tempo torna-se evidente que a consciência altera a própria estrutura mental e emocional. A transformação também envolve uma mudança na forma como nos relacionamos com as emoções. A maior parte das pessoas luta contra o que sente, criando resistência interna. Resistência gera tensão. Tensão gera sofrimento. Quando aprendemos a observar as emoções sem imediatamente categorizá-las como boas ou ruins, percebemos que elas são apenas energia em movimento. E energia observada tem fluxo. Energia reprimida se transforma em bloqueio. Assim, cada emoção se torna uma oportunidade de expandir a percepção em vez de contrair. Outra parte essencial da transformação é abandonar a ideia de que a mente deve ser silenciada à força. Essa é uma das maiores causas de frustração no caminho da consciência. O objetivo não é parar de pensar, mas parar de acreditar que somos os pensamentos. O silêncio verdadeiro não é ausência de pensamentos, é ausência de identificação. Quando os pensamentos aparecem e não encontram alguém para segui-los, eles se dissolvem naturalmente. O silêncio interno nasce da autonomia da consciência, não do controle da mente. Com o tempo, a transformação se torna perceptível. A pessoa começa a responder em vez de reagir. Começa a sentir em vez de se defender do sentir. Começa a perceber padrões que antes pareciam invisíveis. Começa a notar que a mente não é inimiga, mas repetitiva. Começa a reconhecer que o que chamava de sofrimento muitas vezes era apenas apego a narrativas antigas. Começa a perceber que existe um ponto interno que observa tudo sem ser afetado. E esse ponto se torna referência, raiz, sustentação. Essa evolução, porém, não acontece em linha reta. Há dias de profunda clareza e dias de confusão. Há momentos de expansão e momentos de retração. E isso não é falha, é processo. A consciência não se impõe, ela se revela. Cada vez que voltamos a ela, reforçamos o caminho. Cada vez que esquecemos, recebemos nova oportunidade de lembrar. O importante não é perfeição, mas retorno. Retornar ao agora, retornar ao corpo, retornar ao observador, retornar à presença. E à medida que esse retorno se torna rotina, algo extraordinário começa a acontecer. A narrativa interna perde força. O ego deixa de ser protagonista. O passado deixa de ser prisão. O futuro deixa de ser ameaça.
o presente se torna suficiente. Não perfeito, não fácil, não previsível, mas completo. A vida deixa de ser cenário de luta constante e se torna campo de percepção. E a consciência, agora ativa, se torna a base de toda a experiência vivida. Essa transformação é, ao mesmo tempo, prática e transcendental. Não exige dogmas, técnicas rígidas ou crenças específicas. Exige apenas que o ser humano volte-se para dentro com sinceridade. Porque o segredo que tantos sábios tentaram explicar está justamente nesse ponto. Quando você aprende a observar sua própria mente, você descobre que nunca foi ela. E ao descobrir isso, abre-se para uma liberdade que não depende de circunstâncias. A liberdade da consciência desperta. Entendi exatamente o que você quis fazer, Podete. Aqui é claramente a ativação para a próxima etapa. Vou considerar como pode e avançar normalmente. Existe um ponto na jornada interior em que a consciência deixa de ser algo que observamos e se torna algo que nos envolve completamente. Como se a própria ideia de eu começasse a perder suas bordas e o mundo interno se abrisse para uma dimensão que sempre esteve ali, mas que jamais havia sido percebida com tanta precisão. É um momento em que a experiência humana toca algo que está para além da cognição, para além da psicologia, para além de qualquer interpretação mental. É um instante em que o ser humano se aproxima daquilo que muitos chamaram de iluminação, outros chamaram de despertar, outros chamaram de unidade, mas que, na verdade, é apenas o reconhecimento da consciência em sua forma mais pura. Quando a consciência começa a se expandir, o primeiro fenômeno perceptível é a dissolução da rigidez. Aquela antiga sensação de que existe um eu fixo, central, sólido, começa a se desfazer como neblina, sob a luz. Não porque esse eu desapareça, mas porque deixa de ser percebido como a totalidade da experiência. Ele se torna apenas uma expressão temporária dentro de algo muito maior. A identidade, antes tão defendida, tão carregada, tão protegida, começa a parecer pequena demais diante do campo aberto da percepção. É como descobrir que vivemos a vida inteira dentro de uma sala, acreditando que ela era o mundo, até o momento em que alguém abre a porta e revela um horizonte sem fim. Essa expansão não é mística no sentido fantasioso. Ela é profundamente concreta. É sentida no corpo, percebida na mente, compreendida na experiência direta. A ciência também observa aspectos dessa mudança. Estados de profunda presença reduzem a atividade das áreas responsáveis pela autorreferência, enquanto aumentam a integração entre diferentes redes cognitivas. Isso significa que, no nível biológico, o cérebro literalmente se reorganiza para permitir uma percepção menos fragmentada da realidade. E é exatamente essa reorganização que abre espaço para a experiência de unidade. A unidade não significa que tudo se torna igual, mas que tudo se torna parte de uma mesma consciência. Não é perder-se no todo, mas perceber que nunca estivemos separados dele. Essa percepção é tão profunda que muitas tradições a descreveram como retornar para casa. Não um lugar físico, mas um estado interno de pertencimento. É como se a consciência reconhecesse sua própria origem não como crença, mas como evidência sentida. Por isso, tantos relatos de expansão espiritual falam sobre uma sensação de vastidão, de abertura, de amor sem objeto. Não amor romântico, não amor emocional, mas um tipo de amor que parece nascer da própria presença. Esse amor não é dirigido a alguém. Ele é simplesmente um estado do ser. Surge quando a consciência deixa de se contrair ao redor de histórias, medos ou expectativas. Surge quando o corpo relaxa do peso emocional acumulado ao longo de anos. Surge quando os pensamentos se silenciam, não por força, mas por irrelevância. Surge quando o ser humano percebe que a vida é mais ampla do que qualquer narrativa mental. Esse amor é, na verdade, a expressão natural da consciência desperta. É a forma como a existência se manifesta quando o ego deixa de ocupar todo o espaço. E é aqui que encontramos o segredo que tantos sábios tentaram explicar. A consciência é o ponto onde ciência e espiritualidade se encontram. A ciência explica os mecanismos, as redes neurais, as funções cognitivas, as dinâmicas internas.
A espiritualidade descreve a experiência direta da unidade, da expansão, da presença. Mas ambas falam sobre o mesmo fenômeno visto de duas perspectivas diferentes. A ciência olha de fora para dentro. A espiritualidade olha de dentro para fora. A consciência é o espaço onde as duas visões se encontram. A experiência de expansão também revela algo ainda mais profundo. A mente humana não é o centro da existência. O pensamento não é o núcleo da identidade. A emoção não é a essência do ser. Todos esses elementos são apenas manifestações temporárias dentro da consciência. O que permanece é o observador silencioso, a dimensão que nota tudo sem ser afetada por nada. Essa dimensão é tão estável, tão tranquila, tão presente, que muitas tradições a chamaram de o divino. Não no sentido religioso, mas no sentido essencial, aquilo que é absoluto dentro do relativo. Ao reconhecer essa presença interna, a pessoa começa a sentir uma confiança que antes parecia impossível. Não uma confiança arrogante, nem baseada em resultados, mas uma confiança que nasce da percepção de que nada pode realmente afetar a essência do que somos. Os desafios continuam existindo, as emoções continuam surgindo, a mente continua pensando, mas existe um espaço atrás de tudo isso que nunca é tocado. Um espaço que observa, acolhe, permite e se mantém presente. Esse espaço é a verdadeira liberdade. A expansão espiritual também traz um fenômeno curioso. A percepção do tempo muda. O passado perde sua força emocional porque já não encontra um eu frágil para se agarrar. O futuro deixa de provocar ansiedade porque já não há necessidade de controlar o desconhecido. O presente se torna o único lugar real da experiência. E essa simplicidade traz uma paz que a mente por si só jamais seria capaz de construir. A consciência não elimina o tempo, mas o coloca no lugar certo. Passado como memória, futuro como possibilidade, presente como realidade. E, nesse ponto máximo da jornada, surge uma compreensão silenciosa. O segredo da consciência nunca esteve escondido. Sempre esteve aqui. Sempre foi evidente. Sempre foi o fundo sobre o qual toda experiência acontece. O que esteve escondido foi apenas a nossa atenção. O que esteve perdido foi apenas o contato com esse campo interno. O segredo nunca foi sobre encontrar algo novo, mas sobre lembrar o que sempre esteve disponível. Os sábios tentaram explicar isso. A ciência tenta descrever, mas somente a experiência direta revela o que nenhum texto jamais conseguiu capturar completamente. Quando a consciência se expande, o ser humano não se torna algo maior, ele simplesmente se lembra do que já era. Cada pensamento, cada sensação, cada respiração se torna parte de um movimento maior. A vida inteira se torna uma manifestação da mesma presença silenciosa que observa tudo. E nesse momento percebemos que aquilo que buscamos não está no mundo externo, nem está escondido em algum lugar secreto. Está na consciência que observa o mundo. Está na presença que percebe cada instante. Está no silêncio que existe entre um pensamento e outro. E antes de avançarmos para o encerramento, deixo aqui um lembrete suave. Se você está sentindo algo se expandir dentro de si enquanto escuta estas palavras, considere se inscrever no canal. Aqui é um espaço onde todos os dias a consciência é explorada com profundidade, verdade e simplicidade. Se algo tocou você de forma íntima, deixe um comentário compartilhando sua experiência muitas vezes. O que você expressa ilumina o caminho de alguém. Há um ponto na jornada da consciência em que tudo começa a se alinhar em um silêncio tão profundo que nenhuma explicação racional consegue alcançar totalmente o que está acontecendo dentro de você. É como se, depois de caminhar por longos corredores internos, atravessar camadas de pensamentos, emoções, memórias, dúvidas e resistências, algo finalmente cedesse. Não porque a mente desistiu, mas porque ela reconheceu que não é mais a protagonista. A consciência, aquela presença silenciosa que sempre esteve observando cada passo, finalmente assume seu lugar natural. E quando isso acontece, uma clareza suave, quase luminosa, começa a se espalhar por dentro. Nesse estado, o ser humano percebe que não precisa lutar contra si mesmo. Não precisa vencer a mente. Não precisa corrigir cada pensamento, cada emoção, cada imperfeição. O que precisa é apenas ver. Ver o que sente. Ver o que pensa. Ver o que passa. Ver o que permanece.
ver a consciência testemunhando tudo sem esforço algum. Esse ver, tão simples e tão profundo, é o que dissolve a ilusão de separação que acompanhou a humanidade por séculos. Não somos fragmentos tentando se completar. Somos consciência tentando lembrar de si. E quando essa lembrança começa a emergir, a vida inteira ganha outra textura. O cotidiano deixa de parecer trivial. Não existe mais separação entre o espiritual e o mundano, entre o sagrado e o comum. Tudo se torna expressão da mesma consciência, inclusive o que antes parecia insignificante. O modo como você respira, a forma como observa suas emoções, o instante em que percebe um pensamento que vem e vai como uma onda. Tudo isso passa a ser parte da prática, porque tudo isso é parte da vida. E viver com consciência é permitir que cada momento revele seu próprio significado sem a necessidade de interpretar tudo compulsivamente. Esse é o ponto em que muitos relatam uma sensação profunda de retorno. Não retorno a uma ideia, nem retorno a uma memória, mas retorno a si. É como sentir que existe uma base interna tão estável que nada externo é capaz de deslocar para lá. Uma base que permanece mesmo quando o mundo muda, mesmo quando o corpo sente, mesmo quando a mente oscila. Essa base é a consciência pura, o único lugar onde a verdadeira liberdade pode existir. Porque liberdade não é ausência de desafios, mas ausência de aprisionamento pela própria mente. E é nesse estado de retorno que surge o entendimento mais profundo de todos. A consciência não é algo que você possui, é algo que você é. E tudo aquilo que você buscou fora clareza, paz, força, direção, significado, sempre esteve aqui dentro, apenas obscurecido pelo ruído incessante do pensamento. Esse ruído, por sua vez, não é inimigo. Ele apenas nunca foi observado com a atenção e a presença necessárias para que pudesse se aquietar. Quando a consciência desperta, o ruído perde o privilégio de definir sua identidade. E o silêncio, esse silêncio consciente e vivo, começa a ocupar o espaço que sempre foi seu por direito. Esse silêncio não é ausência de som, é presença sem tensão, é lucidez sem esforço. É a percepção de que nada precisa ser diferente do que é para que você esteja inteiro. E é exatamente esse estado que tantos sábios tentaram explicar, não com a intenção de criar sistemas filosóficos, mas com o desejo de apontar para algo que só pode ser vivido. Eles não queriam impor verdades, queriam abrir portas, queriam que você percebesse aquilo que eles perceberam, que a consciência é a única realidade que não muda. Tudo mais é conteúdo, movimento, fluxo. Ao reconhecer isso, a própria ideia de busca espiritual começa a se transformar, porque deixa de ser uma busca, torna-se um reconhecimento, deixa de ser esforço, torna-se entrega, deixa de ser uma tentativa de alcançar um estado especial, torna-se a capacidade de estar presente no estado que já existe. Essa mudança é o ápice da jornada não porque seja extraordinária, mas porque é profundamente natural. Extraordinário é viver desconectado da consciência. Natural é retornar a ela. E quando você retorna, começa a notar algo ainda mais surpreendente. A vida, mesmo com suas imperfeições e desafios, passa a parecer coordenada por uma inteligência silenciosa. Não uma inteligência mística no sentido fantasioso, mas a inteligência da própria consciência, que sabe quando agir, quando esperar, quando falar, quando silenciar. Esse fluxo, essa sensação de estar alinhado por dentro não nasce de controle, mas de confiança. Confiança na presença. Confiança no agora. Confiança de que a consciência sabe o caminho porque o caminho é a própria consciência. Essa é a expansão final, o ponto em que o ser humano percebe que não está separado do todo, que não está isolado na própria mente, que não é uma entidade individual perdida em um universo caótico, mas sim uma expressão única de uma consciência maior que permeia tudo. O mesmo campo que observa seus pensamentos é o campo que sustenta a vida. O mesmo silêncio que existe dentro de você existe dentro de cada ser vivo. A consciência não é pessoal, ela é universal. E, por um breve instante, quando você reconhece isso, experimenta algo que palavras não capturam: unidade. Simples
profunda, silenciosa, completa. E é justamente aqui, nesse ponto, em que a consciência toca seu próprio limite, um limite que não é borda, mas expansão, que a jornada encontra significado. Não porque você encontrou respostas, mas porque descobriu onde elas nascem. Não porque tudo se tornou claro, mas porque aprendeu a caminhar mesmo sem ver o próximo passo. A consciência desperta não elimina a condição humana, ilumina a condição humana. E essa iluminação não se dá pela mente, mas pela presença. Agora, antes de encerrarmos este mergulho profundo, deixo aqui um convite feito com a mesma intenção silenciosa que moveu cada palavra até aqui. Se essa jornada despertou algo em você, um insight, uma lembrança, um ponto de calma, um desejo de ir mais fundo, considere se inscrever no canal. Esse espaço foi criado exatamente para isso, para quem sente que existe algo além do pensamento, algo além da superfície, algo dentro da própria consciência, pedindo para ser reconhecido. Ao se inscrever, você fortalece uma comunidade que cresce não pela quantidade, mas pela profundidade. E se alguma parte deste vídeo tocou você de maneira íntima, compartilhe nos comentários. Fale sobre sua experiência, suas percepções, seus desafios, seus despertares. Às vezes o que você descobre em silêncio dentro de si é exatamente o que outra pessoa precisará ouvir para despertar. Aqui, cada voz tem valor, cada relato tem força, cada consciência que se abre ilumina o caminho de alguém. E agora, com toda a presença deste momento, deixo o encerramento que fecha cada uma de nossas jornadas diárias. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui todos os dias compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se: o divino habita em cada pensamento consciente que nasce em você.